Tem dias que começam como qualquer outro. Mas, no silêncio entre um gole de café e o som do salto batendo no piso, a vida inteira muda. E você nem percebe. Era uma terça-feira cinzenta em Belo Horizonte. Eu estava na cozinha de casa, observando a fumaça subir devagar da minha caneca de café, enquanto a Marina circulava apressada pelo espaço, os passos dela ecoando secos no piso de madeira. O jeito como ela andava, havia uma pressa estranha, quase ensaiada. Você vai sair cedo de novo? Perguntei sem erguer muito o tom. Não era exatamente uma pergunta, e ela percebeu. Ela parou por um segundo. A mão dela, que já segurava firme a alça da bolsa cara, congelou no ar. Passou um relance no olhar dela, algo entre incômodo e remorso, mas logo ela sorriu. Aquele sorriso profissional que ela usava com clientes difíceis no escritório de comunicação. O pessoal da conta Petros está com fogo nos olhos. Nem almocei ontem. Você entende, né? Subiu na ponta dos pés, deu um beijo leve na minha bochecha. O perfume era diferente, mais intenso, mais doce, e saiu sem olhar para trás. Disse que não era para eu esperar acordado. Reunião longa, disse ela. Vi o portão fechar devagar atrás do carro dela e fiquei ali, parado, encarando meu reflexo no vidro da janela. O café, já morno, na mão. 3 semanas. 3 semanas de saídas apressadas, voltas cada vez mais tardias, justificativas cada vez mais convincentes. Mas havia algo no ar. Um desconforto. Como um quadro pendurado torto na parede. Você não sabe por quê, mas não consegue desviar o olhar. Sou consultor financeiro. Leio comportamentos como outros leem planilhas. Vivo de captar sinais que ninguém mais vê. Mas ali, dentro da minha própria casa, parece que desliguei tudo. Ou preferi não ver. O celular vibrou no balcão. Era do Felipe, meu sócio e melhor amigo desde a faculdade. Topa um café mais tarde? Preciso discutir o caso Marinho. Estranhei. Tínhamos fechado o planejamento da conta Marinho no dia anterior. E ele estava satisfeito. Respondi, claro. No de sempre, 10 horas. A resposta veio rápido. Melhor 11h30. Hoje o dia tá corrido. Felipe atrasado? Ele, que sempre chegava 10 minutos antes em qualquer reunião. Aquilo ficou martelando. Mais tarde, fui até o escritório, me acomodei na velha cadeira de couro herdada do meu pai e tentei me concentrar nas planilhas dos clientes. Mas minha cabeça estava longe. Pensando nas coisas pequenas. O novo estúdio de pilates que a Marina se matriculou, do outro lado da cidade. As desculpas do Felipe pros fins de semana. A forma como o André, marido da Lúcia, amigos de longa data, tinha evitado nossos encontros nos últimos meses. Às 11h15, fui ao Café do Largo, onde eu e Felipe nos encontrávamos toda semana havia anos. Pedi meu expresso forte, sentei na mesa de sempre, perto da janela, e esperei. Ele chegou 20 minutos atrasado. O rosto cansado, o cabelo bagunçado, os olhos fugindo dos meus. Se desculpou com um sorriso torto, culpou o trânsito, o telefone, o caos de sempre. Conversamos sobre o cliente por pouco mais de 10 minutos, ele parecia ansioso. E então levantou, dizendo que a esposa precisava de ajuda com uns preparativos de família. A esposa que, segundo ele mesmo, estava em Curitiba visitando os pais. Vi ele sair, entrar no carro, já no celular antes de fechar a porta. E ali, naquele café, sozinho, comecei a perceber que o fio puxado da trama da minha vida não era pequeno. Era o começo do desfiar completo. E essa foi só a primeira rachadura. Naquela tarde, com a xícara vazia na mesa e um gosto amargo na boca que não vinha do café, resolvi passar no escritório do André. Advogado renomado, sócio de um dos maiores escritórios da cidade, e amigo antigo da Marina. Eles se conheceram num evento beneficente há anos, e desde então faziam parte do nosso círculo íntimo. Eu tinha um assunto simples, queria atualizar meu testamento. Nada urgente. Mais um pretexto do que necessidade real. Mas ao chegar lá, a recepcionista sorriu e me disse que o Dr. André passaria o dia todo no fórum. O detalhe é que, no jantar do fim de semana anterior, ele mesmo me disse que tinha evitado audiências para passar mais tempo com as filhas. Fui embora com a sensação de estar montando um quebra-cabeça ao contrário. As peças não encaixavam mais. Marina chegou tarde naquela noite. O cabelo um pouco bagunçado, as bochechas coradas. Tinha o mesmo cansaço satisfeito que eu lembrava dos nossos primeiros anos, depois de noites longas juntos. Mas agora, havia algo artificial naquele brilho. Como foi o dia? Perguntei,
fingindo casualidade enquanto ela sentava ao meu lado no sofá. Exaustivo. O cliente novo é um pesadelo, cheio de urgência. A gente teve que refazer tudo na hora. Engraçado, o André me disse no jantar que estava fugindo de trabalho judicial. Mas hoje disseram que ele passou o dia inteiro no fórum. Ela congelou por um segundo. A taça de vinho suspensa no ar deve ter sido uma exceção. Ele vive dizendo que não quer, mas às vezes o cliente exige, né? E seguiu mexendo no celular, como se nada. Mas para mim, a máscara tinha dado mais uma escorregada. A semana seguinte trouxe mais sinais. Marina passou a chegar tarde todos os dias. Felipe começou a evitar os cafés semanais. André não atendia mais minhas ligações. Aos poucos, percebi que não era só minha esposa que estava distante. Era todo um grupo. Como se houvesse uma peça do tabuleiro sendo movida pelas minhas costas. Na sexta noite, sozinho em casa outra vez, decidi fazer algo que jamais pensei que faria. Peguei o carro, dirigi sem rumo, e acabei parando diante do restaurante italiano que Marina vinha mencionando há semanas. Quero muito conhecer o Solar do Vale, ela dizia. Mas nunca tínhamos ido juntos. Parei, respirei fundo, e entrei. Pedi uma mesa para um. Disse que estava esperando alguém. Fui conduzido até o fundo do salão, discreto, perto de uma divisória de vidro fosco. E ali, a poucos metros, a verdade me estapeou. Marina. Sentada com Felipe. Rindo. Cabeças próximas. As mãos entrelaçadas sobre a mesa. O tipo de contato íntimo que não se vê entre colegas. Era familiar demais. Confortável demais. Era antigo. Eles brindaram, dividiram uma entrada. Marina se inclinou, ele sussurrou algo no ouvido dela. E ela corou. Exatamente como fazia comigo, anos atrás. Naquele instante, soube. Não era uma suspeita. Era um fato. Mas o que eu fiz? Fiquei. Fiquei sentado ali, imóvel, assistindo minha vida desmontar diante dos meus olhos. Um espectador mudo do meu próprio drama. E quando ela foi ao banheiro, Felipe puxou o celular do bolso, com aquele sorrisinho de canto de boca. E então meu celular vibrou. Uma mensagem dele. Semana que vem não vou conseguir nosso café de terça. A sogra da Jennifer teve uma emergência. Jennifer. A esposa do Felipe. Que estava em viagem, segundo ele mesmo, desde o começo do mês. A mentira escancarada, enviada a 2 metros de distância. A frieza. Levantei, saí sem ser visto. Entrei no carro com as mãos trêmulas. Mas eu ainda não sabia o pior. E foi no banco do carona do carro da minha esposa que encontrei o que destruiria o pouco que restava de mim. O carro da Marina estava jogado na garagem de qualquer jeito. A traseira desalinhada com as faixas do chão, como se ela tivesse entrado com pressa, distraída ou descuidada demais para se importar. O farol interno ainda estava aceso. E foi aí que eu vi, no banco do carona, algo pequeno, escuro, quase invisível na luz amarelada do teto. Um aparelho celular. Mas não o dela. O da Marina era fácil de reconhecer, capa branca com desenhos florais, daqueles modelos novos com câmera saltada. Esse, era outro. Simples. Preto. Sem capa. Sem identificação. Abri a porta devagar. O coração batia alto, no fundo da garganta. Peguei o aparelho com um cuidado estranho, como se fosse um objeto contaminado. E quando a tela acendeu, a surpresa foi ainda maior. Não havia senha. Toquei no ícone das mensagens, os dedos trêmulos. A primeira conversa era com um nome conhecido. André. E depois, Felipe. E mais 3 homens que eu conhecia bem. Amigos, colegas de jantar, maridos de mulheres que frequentavam minha casa. E então, um grupo. Um grupo de conversa entre todos eles. O nome do grupo era uma piada interna, um trocadilho estúpido com meu sobrenome. Aquilo me fez engasgar. Uma crueldade disfarçada de camaradagem. Comecei a ler. Mensagens trocadas há semanas, meses. Combinações de encontros, mensagens íntimas, fotos sutis, mas claras. Tudo ali estava desenhado com naturalidade, como se a traição fosse um hobby social. E o pior não eram as conversas entre Marina e Felipe. Era como todos participavam. Como riam. Como me descreviam. Ele não desconfia de nada, o coitado. Fizemos aposta essa semana para ver se ele percebe algo. Marina disse que se o trouxa visse o Felipe na cama dela, ia achar que era reunião de negócios. Ri. De nervoso. De raiva. De incredulidade. Senti um calor subir pelo rosto.
Quis jogar aquele aparelho no chão, esmagar sob o sapato. Mas não fiz. Respirei fundo e coloquei o celular de volta onde estava. Entrei em casa como se nada tivesse acontecido. Me sentei na cozinha. Fiquei ali por mais de 1 hora, escutando o som abafado do relógio da parede. E quando os faróis iluminaram a entrada da garagem, senti um frio se espalhar pelas costas. Marina entrou sorrindo. Cantando uma música antiga, daquelas que ela ouvia no carro quando dirigia sozinha. Veio até a cozinha e fingiu surpresa a me ver. Ué, você já chegou? Achei que ia jantar fora com o pessoal da firma. Respondi sem emoção. Mudança de planos. Ah, ela forçou um sorriso e tirou os sapatos. Bom, melhor assim. Hoje foi exaustivo. Cliente novo, muito exigente. Sentei à mesa, olhando diretamente nos olhos dela. O André estava no escritório hoje. Ela hesitou, depois balançou a cabeça. Sim, passou o dia todo em reunião comigo. A mentira saiu tão fácil que me deu náusea. Olhei pro copo d'água em minhas mãos e disse, como quem joga uma rede no mar, engraçado, disseram que ele viajou com a esposa hoje de manhã. Marina travou por meio segundo. Só meio segundo. Depois sorriu, como se fosse engraçado. Deve ter mudado de ideia. Ele é meio imprevisível às vezes. Fiquei calado. Deixei o silêncio fazer o trabalho. Naquela noite, na cama, enquanto ela dormia de bruços, com a respiração leve e tranquila de quem se sente segura, eu fiquei olhando pro teto. Algo dentro de mim tinha mudado. A dor ainda estava lá, mas havia recuado, como uma onda que se prepara para voltar mais forte. No lugar dela, ficou um frio racional. Uma calma cirúrgica. Eu não seria mais o bobo da história. Não seria o palhaço da roda de amigos. Eles não sabiam ainda. Mas a partida acabava de começar. E o primeiro movimento seria simples: descobrir até onde ia o buraco. Na manhã seguinte, enquanto Marina se arrumava para mais um de seus compromissos profissionais, liguei para um nome que tinha guardado no fundo da memória: Afonso Vidal. Ex-delegado civil, hoje dono de uma firma de investigações privadas ali mesmo, em Belo Horizonte. Tinha conhecido ele num evento da Associação Comercial, anos atrás. Afonso, aqui é o Marcelo Tavares. A gente se viu naquela palestra do Banco Central. Preciso dos seus serviços. É particular e urgente. Do outro lado, ele não fez muitas perguntas. Apenas disse o preço, alto, e o prazo. Me manda os nomes. 3 dias para te entregar algo sólido. Mas aviso logo, nem todo mundo gosta do que descobre. Eu sorri, sem alegria. Dessa vez, é exatamente isso que eu quero. Passei os nomes: Marina, Felipe, André, e mais 3 conhecidos do grupo de mensagens. Amigos de churrasco, de futebol, de casamento. Enquanto o Afonso iniciava a varredura, comecei meu próprio levantamento, no campo em que sou especialista. Finanças. Pedi acesso a relatórios antigos da empresa. Felipe sempre cuidou da parte internacional da consultoria, principalmente os investimentos em câmbio e offshores. E por confiar demais nele, nunca me aprofundei. Até aquele dia. Revisando os papéis com olhar desconfiado, comecei a enxergar o que estava escondido a olhos nus: movimentações estranhas antes de datas-chave, transferências entre contas em paraísos fiscais, pequenos desvios mascarados como ajustes tributários. A arquitetura da fraude estava ali, desenhada com a precisão de quem achou que jamais seria questionado. E o nome dele, o nome de Felipe, estava em cada camada dessa operação. Aquilo não era só traição conjugal. Era crime. E o mais revoltante, ele estava usando minha confiança, minha assinatura em documentos, para encobrir tudo. Na quarta-feira, Afonso apareceu no meu escritório com uma pasta bege. Grossa. Pesada. O rosto dele dizia tudo. Você tem certeza de que quer ler isso agora? Eu apenas assenti. E abri. As páginas contavam uma história que eu desconhecia, da mulher que dormia ao meu lado havia 15 anos. Marina tinha contas em outros estados. Um cartão que eu nunca soube existir. Um pequeno apartamento mobiliado no bairro Santa Amélia, alugado há mais de 2 anos em nome de uma empresa fantasma. Compras caras, viagens, faturas que batiam sempre no mesmo período em que dizíamos estar apertados financeiramente. E mais importante, não era só com Felipe. Havia registros anteriores. Conversas com outros homens. Encontros pagos com cartões em meu nome. Era como descobrir que o seu próprio lar era um cenário montado. Que a mulher que você amava era atriz em um espetáculo onde você era só o figurante. Naquela noite,
Voltei para casa devagar. Cada poste da rua parecia me encarar com pena. A chave girou na fechadura e a sala estava vazia, iluminada só pela luz azulada da TV, onde ninguém assistia nada. Ela mandou uma mensagem dizendo que voltaria tarde. Problemas com cliente novo. Sentei no sofá e fechei os olhos. Estava tudo claro agora. Eles não tinham apenas me traído. Tinham me transformado num escudo. Numa cortina. Num idiota útil. Mas eu não seria mais isso. E naquela mesma noite, comecei o plano que mudaria tudo. Porque se eles fizeram de mim o centro da mentira, agora eu seria o início da verdade. No sábado pela manhã, Marina parecia outra pessoa. Havia um brilho incomum nos olhos, um entusiasmo artificial, como se algo bom demais estivesse prestes a acontecer, e ela quisesse me convencer de que era comigo. Preciso te contar uma coisa. Larguei o pão que preparava e encarei aquele rosto que eu pensava conhecer tão bem. Pode falar. Ela sorriu, mas sem olhar nos meus olhos. Eu tô grávida. Demorou alguns segundos até eu processar. Grávida, repeti, como se a palavra tivesse vindo de outro idioma. Quase 2 meses. Foi uma surpresa para mim também. A médica disse que está tudo normal, mas tem mais um exame semana que vem para confirmar a data certa. Ela pegou minha mão com delicadeza, a mesma com que escondia segredos. Você tá feliz? Eu a encarei por longos segundos. Marina, grávida. De alguém. Mas de mim, eu sabia que não era. Fingi um sorriso, e disse o que qualquer marido amoroso diria. Claro que tô. É uma bênção. Passamos o dia falando de berço, cores de parede, trocadores, como se nada tivesse sido destruído por dentro. Ela se animava, desenhava futuros com palavras doces. E eu, em silêncio, observava a mulher que encenava diante de mim. Na segunda-feira de manhã, entrei num laboratório discreto na região da Savassi. Solicitei um teste de paternidade. Paguei pelo resultado o mais rápido possível. Amostras, documentos, sigilo absoluto. O resultado chegou 3 dias depois. Li com o coração gelado. Probabilidade de paternidade, 0%. 0. Não havia mais espaço para dúvida. O filho que ela carregava não era meu. Era do meu sócio, ou talvez de outro qualquer. E ela planejava me usar como escudo, de novo. Me amarrar à vida dela por mais 18 anos. Como garantia de estabilidade. Como pai postiço. O que eu senti naquele momento, foi vazio. Não dor. Não fúria. Apenas um silêncio. Como se o chão tivesse desaparecido, e tudo ao redor estivesse suspenso no tempo. Mas não chorei. Não gritei. Liguei para Afonso. Quero que acelere tudo. Preciso dos relatórios completos até sexta. Depois, liguei para meu advogado. Especialista em divórcios de alto valor. Conhecido por ser implacável. Em seguida, contatei meu gerente no banco. Movi todo o capital da empresa, das contas conjuntas, dos investimentos familiares, tudo para conta sob meu nome. Cancelei cartões. Bloqueei acessos. Era hora de transformar aquela dor em arma. Naquela noite, ela voltou saltitante, cheia de planos para o quartinho do bebê. Falava de nomes, de roupinhas, de cursos de gestantes. Me olhava com aquele carinho falso que sempre me enganou. Você tá quieto, tá tudo bem? Assenti. Só pensando em como tudo vai mudar. Pra melhor, né? Ela sorriu, afagando a própria barriga. Olhei para ela com calma. Com tristeza, talvez. Mas também com algo novo nos olhos, determinação. Sim. Vai mudar tudo. E naquela noite, decidi que eles iam sentir cada escolha que fizeram. Sem atalhos. Sem escapatória. Na quarta-feira, o jogo virou de vez. Felipe chegou no escritório com os olhos fundos, a gravata torta e 2 homens de terno à espera dele na recepção. Agentes da Receita Federal. A denúncia anônima, cuidadosamente redigida com detalhes extraídos dos arquivos que eu mesmo revisei, tinha surtido efeito. As offshores, os desvios, a teia de transferências entre contas internacionais, tudo estava exposto. Do café ao lado, vi tudo pela janela. Ele tentando explicar. Tentando ganhar tempo. Mas os homens não estavam ali para conversar. Estavam ali para desmontar o castelo que ele construiu com mentiras. No mesmo dia, meu advogado protocolou o pedido de divórcio. Com anexos. Muitos. Um dossiê completo, fotos do celular escondido, comprovantes de gastos, localização cruzada com os horários dela, e o laudo de paternidade.
Marina recebeu os documentos no meio do expediente. Ligou para mim no segundo seguinte. Marcelo, o que você fez? Respirei fundo. Te libertei, Marina. Agora você pode viver com quem quiser. Sem precisar me usar como muleta. Ela tentou argumentar, jurar amor, pedir tempo. Mas a voz já era outra. Rígida. Fria. Você vai se arrepender disso. Vai perder tudo. Já perdi, Marina. Agora só estou organizando os escombros. Desliguei. E fui direto pro banco. Finalizei a separação financeira. Cortei o acesso dela a cartões, a contas, a investimentos. Liguei para a corretora e cancelei a renovação da locação do apartamento secreto. No fim do dia, recebi uma ligação curiosa. Um número do Rio de Janeiro. Senhor Marcelo Tavares? Aqui é Carolina Torres, da consultoria Prado e Silva. Representamos fundos europeus interessados em abrir sede no Brasil. Seu nome foi indicado. Teria interesse numa proposta internacional? Demorei um instante para responder. Ainda me soava estranho ser procurado por algo tão promissor, no meio do caos. Ela sorriu. Sabemos da sua competência. E achamos que uma mudança pode cair bem. A proposta era real. Escritório em Lisboa. Carga horária leve. Liberdade para recomeçar. Na sexta, Felipe teve as contas bloqueadas. Um a um, os clientes começaram a ligar, exigindo explicações. André, por sua vez, recebeu um aviso bem menos sutil. Uma visita de 2 credores cobrando dívidas de jogo escondidas havia meses. Detalhes que entreguei, anonimamente, com provas suficientes para tirar o sono dele por muito tempo. E Marina? Marina caiu num limbo. A agência onde trabalhava suspendeu seu contrato por questões éticas. Os boatos, discretamente plantados por mim, com a ajuda de contatos em comum, falaram mais alto que qualquer versão dela. Na segunda-feira, minha mala estava pronta. Lisboa me aguardava. E um futuro em branco, longe do eco das mentiras. No aeroporto, vi uma última mensagem no celular. Marina tentou suicídio. Está estável. Felipe declarou falência. André sumiu. Achei que você devia saber. Apaguei a mensagem. E desliguei o celular. Algumas histórias terminam com lágrimas. Outras, com justiça. A minha terminou com silêncio. E liberdade.